Vamos lá, então, no nosso segundo momento. Isabela, ok, vamos lá. É que acabou ficando bem corrido, né? Vamos relembrar isso. O último requisito que você se refere, Isabela, é a da reversibilidade, né? Só porque às vezes deu uma invertida nas coisas. É isso Isso, mesmo? professor. Aham. Vamos lá. Pensa assim, quando a gente está falando de reversibilidade, nós estamos diante de algo que possa ser revertido, de algo reversível. O que que é a reversibilidade? É o desfazimento. Então, a regra é, uma tutela de urgência, ela só pode ser concedida se ela puder ser desfeita. E qual é o sentido por detrás disso? É que ela não seja definitiva. Porque se ela for definitiva, qual será a diferença dela para a sentença, por exemplo? Nós não podemos nos esquecer que quando ela é proferida, no momento em que ela é proferida, normalmente o juiz ainda não tem todos os elementos do processo. Não foram produzidas todas as provas até o momento. Então, ele ainda pode formar o seu convencimento durante a ação e nessa formação do convencimento ele pode mudar de ideia. E se ele tinha, por exemplo, determinado o cancelamento do protesto, ele pode mandar lavrar o protesto de novo. Isso é a reversibilidade. A ideia que nós temos aqui é o juiz, ao conceder uma tutela de urgência, ele tem que analisar se a parte que requer essa tutela, ele demonstrou que ele tem probabilidade do direito, aparência de direito, que ele tem urgência, que ele tem risco de dano, e se essa medida ela é reversível, no sentido de que se o juiz mais para frente entender que não é assim, se ele pode desfazer aquilo que foi concedido. Entendeu, Isabela? Entendi sim, professor. Obrigada. Ah. Jovens, aqui é uma coisa importante também para vocês anotarem, tá? A urgência, quando a gente fala em tutela de urgência, a urgência ela é demonstrada no periculum in mora, tá? Então, é o segundo requisito, que é a demonstração efetiva, inequívoca, clara da urgência, que é esse perigo da demora. Eu só tenho urgência em que aquilo me seja dado, porque se não me for dado naquele momento, eu sofro um perigo, tenho um risco, né? Então, a urgência ela está aqui, no segundo requisito. Então, aqui é a parte que você tem que trabalhar bem se você quer uma tutela de urgência, nessa demonstração de risco ou de perigo, tá? A gente vai aprofundar algumas coisas aí, fica tranquilo. Vamos para o próximo slide. O artigo 300, ele vai falar sobre essas implicações gerais, assim, a gente está falando das disposições comuns aplicáveis a todas as tutelas de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, requerida em caráter antecedente ou incidental, não importa. E olha o que diz o caput. E aí eu deixei grifado, porque se você tiver com o código aberto, é legal você anotar do lado. Então, por exemplo, o caput do 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito, isso é fumus boniuris. Não é ou, é e, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso é periculum in mora, que é a urgência, né? Aqui é a demonstração da urgência que eu tenho que fazer. Parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A gente vai estender essa interpretação do parágrafo 3º, porque, na verdade, nenhuma tutela de urgência, não é só a antecipada, que não deve ser concedida se houver perigo de irreversibilidade. Aí entra o terceiro requisito, que é a reversibilidade, a revogabilidade, a possibilidade de modificação dessa medida. Então, a princípio, o juiz só pode conceder uma tutela de urgência se for demonstrado fumus boniuris, periculum in mora e reversibilidade. Pergunta: é possível a concessão de uma tutela de urgência irreversível? O que vocês acham? Seria possível nós imaginarmos uma tutela de urgência, uma situação batendo no tribunal, no fórum, em que
a pessoa precisa por uma resposta agora. Então, não é sentença, o processo não vai ser julgado de um dia para o outro. E essa decisão ser irreversível e ainda assim ela ser concedida, ainda assim o juiz realizar uma autorização? Professor, eu Oi. não sei se é aplicado, né? Uhum. Mas quando a mãe representa o filho lá pedindo alimentos, Tá. aí com essa tutela de emergência De e urgência. urgência, certo? E aí o juiz dá, só que daí descobre-se que ele não era o pai, que ele não era devedor desses alimentos, só que o que ele já pagou ele não recebe mais, né? Ok, Encaixa não nesse recebe caso? mais. Tá, vamos pensar nesse teu exemplo, Jonathan. De fato, os alimentos são irrepetíveis, vocês devem ter visto isso com a Fabiola. A pessoa não consegue recuperar. A única chance que esse indivíduo teria de recuperar os seus alimentos, aquilo que ele pagou não sendo pai, seria numa hipótese em que ele conseguisse demonstrar a má-fé da mãe. Se ele descobrisse ali uma conversa, uma carta, onde ela fala assim, ai, eu sei. Não aparece para mim a Milena, Leonardo. De verdade, ela não está aparecendo para mim. Pede para ela sair e pedir de novo, porque ela não está aparecendo aqui para mim, tá? Que eu tô com ela aberto aqui com o pessoal da sala, mas ela não apareceu aqui para mim. Vamos lá. Ah, então a gente tem que pensar assim: se ele conseguisse demonstrar numa carta, numa conversa, a mãe dizendo assim, ah, eu sei que o pai não é ele, mas ele é trouxa, é, ele vai pagar mesmo e tal. Aí até ele poderia pedir. Não seria tecnicamente uma devolução dos alimentos, porque eles são irrepetíveis. Seria uma indenização, em que essa indenização por dano material poderia ser mensurada por aquilo que ele efetivamente perdeu. Cada parcela paga. Então, eu faria uma mensuração de dano material puro, muito simples, inclusive, de ser feito esse cálculo. Ah, mas nesse aspecto, agora apareceu a Milena aqui. Já, pronto. Nesse aspecto, ainda assim, nós poderíamos falar em reversibilidade, porque ele pode retirar, por exemplo, a questão da determinação da pensão. Então, por mais que o cara não consiga ter de volta o dinheiro que ele pagou, dali para frente ele não vai pagar mais. E nesse aspecto eu tenho uma revogabilidade, ainda que não total, né, porque eu não desfiz o prejuízo, mas eu consigo revogar. E isso hoje, gente, é ainda mais difícil por conta do crescimento daquela figura que vocês devem ter visto em direito de família, da paternidade afetiva. Então, hoje se fixa alimentos, ainda que o cara não seja pai, se ele criou, por exemplo, a criança e nem se ele não registrou. Hoje a paternidade afetiva é muito forte. Então, encontrei uma aluna semana passada numa assembleia de uma associação que estava acontecendo aqui, de um problema que deu, e ela veio comentar comigo, ela já se formou, e ela falou para mim assim, meu marido adotou meu filho, fez aquela adoção unilateral. Ela tem um filho, mas é de um relacionamento anterior. E aí, no registro dessa criança, está constando o pai biológico e agora esse pai adotivo como pai afetivo. Falei assim, olha, poxa, hoje nós temos novas configurações familiares, novas estruturas, né? Para essa criança é sensacional, vai ter duas heranças, olha que maravilha. Na sucessão, vai acabar sendo beneficiada de alguma forma. Mas hoje, ainda que a pessoa não tenha feito esse reconhecimento, é possível reconhecer uma paternidade afetiva e isso gerar efeitos de pensão, por exemplo. Então, acaba sendo uma situação bem complicada. Mas nessa hipótese, Jonathan, haveria reversibilidade a partir do momento em que o juiz puder cancelar aquela pensão, de ele não pagar mais dali para frente. Isso é revogar a decisão, de certa forma. Quer ver um exemplo que todos vocês viram? A autorização de aborto daquela menina na semana passada. Aquilo é uma liminar. Não houve um julgamento, não dava nem tempo disso. Foi feito o pedido para que o judiciário suprisse, porque quando a gente abre o 128 do Código Penal, você tem lá no inciso 2, quando a gravidez ela é resultado da violência do estupro, né? Ele fala estupro, não fala violência sexual. E aí ela vai depender do consentimento da gestante, a gestante tem que querer,
e, se for menor, do consentimento do seu representante legal. Ali era uma situação que se pediu o consentimento o judiciário suprisse o consentimento. Aquilo é uma decisão de urgência. Aquilo é uma decisão de urgência. E nitidamente irreversível. Abortou, abortou. Ele consegue revogar a decisão enquanto não tiver praticado o ato. Agora, naquele caso, efetivamente, né, foi determinado, foi permitido o aborto aconteceu. Eu não tenho como colocar a criança de novo. Não tem como eu desfazer aquilo. Não tem que ser feito. Eu posso transformar aquilo em uma indenização, em qualquer outra coisa, mas desfazer, não consigo mais. E aí? Se eu acabei de comentar com vocês, se o código nos diz que se houver perigo de irreversibilidade, ou seja, o mero risco de ser irreversível, afasta a possibilidade de conceder uma tutela de urgência. E aí você tem um exemplo prático da semana passada, em que uma menina de 10 anos teve um aborto permitido judicialmente por uma liminar, e que a gente sabe que é irreversível. Ainda mais agora que o aborto já está feito. E não só a situação da menina que fez o aborto com os 10 anos. Procedimentos médicos de maneira geral. Transfusão de sangue. Fez a transfusão ao contrário do que a família deseja, mas pensando que era uma criança, estava inconsciente, enfim. Fez a transfusão, não tem como desfazer. O sangue misturou. Autorização de cirurgia. Acontece muito. O plano de saúde nega a cobertura de um procedimento médico. Aí você pede judicialmente para o juiz obrigar o plano a cobrir aquele procedimento médico. E o juiz, imediatamente, liminarmente, entende. Tem que cobrir, é uma situação de urgência. Cobriu. Fez a cirurgia, não dá para eu desfazer a cirurgia. Eu posso converter isso em pagamento, enfim, se o juiz entender lá na frente que não deveria mesmo o plano cobrir. Mas desfazer o procedimento eu não consigo. Mesmo diante dessa previsão, pessoal, em que a irreversibilidade é um requisito indispensável, nós conseguimos enxergar inúmeros exemplos práticos em que existe urgência, existe risco, existe fumus boniuris, existe aparência de direito, mas não existe reversibilidade. E ainda assim, nós temos concessão. Não se aplica a regra, que é a regra do código de rejeitar, né, de indeferir a liminar. A liminar é deferida. Isso tem um nome, e esse nome não existe no código. Vou colocar aqui para você. Tutela de urgência satisfativa autônoma. Essas tutelas que eu comentei com os senhores são as chamadas tutelas de urgência satisfativas autônomas. Tá? Então, o que é uma tutela de urgência satisfativa autônoma? É uma tutela de urgência que dispensa a análise da reversibilidade. É uma tutela de urgência irreversível. Você quer ser mais simples possível, né? Trata-se de tutela de urgência irreversível. E ela vai acontecer. E ela vai acontecer. E quando a gente pensa, né, qual seria o argumento jurídico, partindo do parâmetro do direito, né, quando a gente estuda a introdução ao estudo do direito, a gente faz aquelas análises da eficácia, né? Isso ficou lá atrás. Vamos ver se a pessoa lembra dessas coisas lá do primeiro semestre, né? O primeiro âmbito de validade que a gente analisa das normas, ela se chama validade formal. O que é a validade formal? É essa análise se a norma ela foi produzida pela autoridade competente. E ainda, se eu for para uma visão de Kelsen, se ela respeita a hierarquia normativa, se ela é compatível com os parâmetros constitucionais. Esse é o primeiro plano de validade muito tranquilo. A segunda validade a gente vai chamar de validade fática, ou também de eficácia. O que é essa validade fática ou eficácia? É se houve adesão coletiva àquela previsão da norma. Se as pessoas, elas de fato compraram aquele comportamento ou não, sabe?
E o exemplo que mais a doutrina usa para falar sobre validade fática é o jogo do bicho, em que eu tenho uma norma, mas que caiu em desuso, ninguém respeita mais isso, isso acontece na frente de polícia, de qualquer pessoa, está tudo certo. É uma norma inválida, faticamente. Formalmente está tudo certo, é uma contravenção penal, foi produzida da maneira adequada, mas é inválida faticamente. E, por fim, nós temos a validade axiológica, também chamada de validade ética. E o que é essa validade ética? É a aproximação da norma com o justo, com a ideia de justiça. Quando eu penso em uma tutela de urgência irreversível, o que num primeiro momento, na visão legalista, é um absurdo, porque pela legislação é um absurdo. Mas se eu analiso a circunstância à luz, principalmente de princípios constitucionais e dos 12 primeiros artigos do CPC, que é aquilo que a gente chama de direito processual fundamental, onde nós temos uma carga principiológica quase que espelhada na Constituição, as 12 primeiras disposições, eu enxergo que o grande foco das tutelas de urgência é a urgência. E que o risco, ele precisa ser encarado com o risco embutido nisso, sabe? Toda decisão possui um risco inevitável. E diante de alguns casos, ignora-se algumas consequências diante do tamanho do risco que está sendo corrido. E aí o risco ele é tão grande que essa discussão sobre ser reversível ou irreversível, ela perde valor. E se por acaso acontecer algum problema, que isso seja discutido numa perspectiva indenizatória. Mas para esse momento é aquilo que precisa ser feito, porque eu estou protegendo, tutelando bens que são maiores do que essa discussão técnica de reversibilidade ou irreversibilidade. Eu estou falando de vida, eu estou falando de integridade física, eu estou falando desses elementos. Então aí nós temos que fazer esse sopesamento, né? É nisso que alguns doutrinadores vão falar do uso da razoabilidade e da proporcionalidade. Nunca se esqueça, jovem, não existem direitos absolutos. Ainda que o código determine algo, ele sempre está passível à reflexão, à crítica, à interpretação e até mesmo uma suposta modificação de entendimento. Ok? Roberto, eu vi que você abriu o microfone. Você não quer perguntar alguma coisa? Só ia dizer que é pura teoria tridimensional. Fato, valor e norma. Sempre quando a gente fala de validade, é muito interessante essa fonte que a gente bebe na teoria tridimensional. Tem um orientando aí da FAP que está fazendo um trabalho lindo, assim, um trabalho incrível. E um trabalho que tem muito dessa discussão da validade da norma, teoria tridimensional, a gente está usando o Luhmann, falando sobre sistemas, autopoiese, enfim, algumas coisas assim doidas, e tentando demonstrar a aplicabilidade do direito à luz dessas discussões. Da adesão, da aceitação, daquilo que de fato responde aos anseios da sociedade ou não. Então, aí a gente percebe, né? E essa é uma visão legal para a gente enxergar como que as coisas se relacionam. Não são blocos isolados. Tudo conversa entre si. E tem que conversar cada vez mais. É assim que o direito se reproduz. E é assim que a gente compreende. Acaba sendo uma visão um pouco simplista demais eu tentar fechar um pouco, né, esse entendimento. A Isabela colocou aqui, precisa sempre ser justificada em lei, como o caso do aborto. Eu não entendi, Isabela. Precisa sempre ser justificada em lei o que, no caso? Só para eu entender, é porque às vezes você colocou numa hora que eu estava falando uma coisa e como eu só vi agora, eu perdi o tempo, né, para entender. Isabela? Cadê tu, Isabela? A pessoa escreveu que foi ao banheiro. Não, não fui ao banheiro. Eu estava escrevendo, mas... no caso das urgências irreversíveis, a questão do aborto estava em lei.
Sim. A das cirurgias também tem. Então, sempre vai estar justificada ou existe alguma situação em que não vai estar, entende? Entendi. Beleza, bacana, boa pergunta. Ah, a questão das cirurgias, propriamente falando, eu não vou ter em lei isso tão expresso. O que eu vou encontrar na legislação são as regras gerais, as diretrizes para interpretar contratos. Então, eu começo a estudar a partir do artigo 421 do Código Civil. E aí eu tenho lá, por exemplo, o contrato de prestação de serviço, que é um contrato que poderia se enquadrar a questão de plano de saúde, por exemplo. Mas hoje nós temos uma regra diferenciada que foi trazida em 1990, que é as discussões sobre relação de consumo. Então, esses contratos de plano de saúde, eles serão interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, que possui regras interpretativas específicas. Nós não vamos encontrar no CDC, Código de Defesa do Consumidor, ou no Código Civil, algum artigo bem específico falando sobre plano de saúde. Isso não vai acontecer. Mas nós temos algumas regras gerais interpretativas que vão fazer com que se consiga sustentar esse argumento. O grande foco que vai ser utilizado nessa discussão é o próprio contrato em si. Em alguns casos em que a lei ela é ampla, ela não é tão específica, nós precisamos buscar outros elementos. E nesses casos em que existe um contrato, a leitura do contrato ela vai ser fundamental para essa consideração. O que a gente tem que entender aqui? O fato de eu necessitar de um procedimento médico urgente e eu ter um plano de saúde, isso não é suficiente para que o juiz determine que o plano cubra o meu procedimento. Eu preciso ter algum elemento contratual e legal que faça com que o plano tenha que cobrir. Porque nós não podemos nos esquecer que o contrato ele é fonte do direito e existe aquele princípio do pacta sunt servanda, que apesar de ser relativizado, ele vai considerar que o contrato é fonte de lei, como se fosse lei, de alguma maneira. Então, nós estamos partindo, e aí isso é a fumaça do bom direito, é a aparência do direito. Porque vamos pensar assim, eu tenho um plano de saúde e ele é muito claro que não cobre procedimento X. E chega um determinado momento, eu entendo que eu tenho que me submeter a esse procedimento X. O contrato é claro, então não existe aparência de direito nesse caso. Não existe direito a meu favor nesse caso. Não vai cobrir, simples assim. Então, faz parte da... Nós temos que lembrar que são vários requisitos. Então, para eu analisar o risco, o perigo, esse perigo de dano, né, de difícil reparação e tal, primeiro eu tenho que passar pela peneira da aparência do direito. Porque se não houver minimamente elementos que demonstrem o direito da parte, nem eu vou analisar o risco. Passando por esse primeiro momento, verificando que o contrato é omisso, ou que de fato tem um descumprimento contratual ali, aí eu vou trabalhar a urgência, aí eu vou trabalhar a necessidade. Então, dentro do seu questionamento, Isabela, sempre essa situação da irreversibilidade, né, de casos em que a tutela de urgência é deferida, mas a partir do momento em que ela for efetivada, aquilo se torna irreversível. Isso tem que estar em lei? De uma forma super precisa e delimitada, não. Mas eu tenho que ter elementos, seja na lei, seja em um contrato, que demonstrem algum caminho de razão, ainda que isso seja construído pelo argumento. Mas não há necessidade de termos ali uma previsão super precisa, sabe? Super delimitada. No caso do aborto, a gente observa no 128, inciso 2, exatamente a hipótese que aconteceu com a menina. Mas o fato de ter uma hipótese permissiva de aborto não necessariamente faz com que a pessoa peça isso de urgência. Como é uma mera autorização, se ela faz isso logo nos primeiros momentos de gravidez, da gestação dela, talvez ela não faça o pedido de urgência e a hora que sair a autorização, às vezes vai demorar lá uns 2 meses, 3 meses para sair, ela vai e aborta. Talvez ela tenha um tempinho para isso, por exemplo. Não é o que vai acontecer de maneira comum. Mas por que eu estou falando isso? Porque o 128, apesar de colocar a hipótese de abortar, ele não diz em momento algum que ela será de maneira emergencial. Tanto que uma das coisas que gera discussão aqui
O Código Penal não coloca limite de idade do feto para o aborto no Brasil. Então, ele só diz que é possível o aborto nesses casos. E tem o caso da DPF 54, né, do anencefalo. Até quantas semanas eu posso abortar? Até ele estiver tirando a cabecinha. Eu não tenho essa limitação. Pelo Código Penal, eu não tenho isso, claro. Essa delimitação expressa, né? E aí outras situações, como a questão da transfusão de sangue, por exemplo. Você não vai achar em nenhum lugar no Código Civil, no Código Penal, um texto legal dizendo a transfusão de sangue tem que ser feita. Nos seguintes casos, isso não vai existir. Qual é a previsão legal sobre isso? Direito à vida. Então, eu vou me basear nesse argumento. E aí vou justificar o seguinte, bom, ainda que seja irreversível essa medida, o direito à vida é o bem maior que a nossa legislação tutela e protege, e diante disso, eu estou considerando a vida acima de qualquer discussão sobre reversibilidade ou irreversibilidade. Então, se eu fosse responder de uma maneira muito sucinta a sua pergunta, tem que estar sempre delimitado com precisão na lei? Não. Mas eu preciso ter elementos legais, ainda que principiológicos, para sustentar o meu argumento. Entendeu, Isabela? Entendi sim, professor. Obrigada. Então, nós temos aí essa situação. Eu estava comentando sobre essa questão do aborto, né? Duas coisas me chamaram muita atenção. Não sei se para os senhores foi da mesma forma. Mas a primeira coisa é que não foi uma novidade, no sentido de que é uma regra nova do Código Penal. É um negócio que sempre existiu há décadas. Porque não é nem a regra mais nova, que é de 2012, que é da DPF, que tem 8 anos já. É uma regra super antiga, essa do aborto, no caso de estupro. E aí, assim, gerou um bafafá, né? Tipo assim, tomou uma proporção essa situação que, de fato, me deixou muito assustado. Porque foi uma proporção gigante em torno de algo que a lei prevê há muito tempo. E aí se coloca o judiciário como responsável, sendo que ele estava meramente cumprindo a legislação, não tem nada de novo sobre aquilo que está sendo julgado. E um outro ponto que me chamou muita atenção foi que se praticou uma crucificação de uma criança em que pouco se falava do tio. Pouco se falava do tio. Desciam um cacete na menina, fizeram manifestação na frente do hospital, xingando o médico de assassino e tudo mais. Mas e o cara que abusou a menina por 4 anos, sabe? E aí? E que depois, quando ele foi preso dia 18, ele conta que, no seu depoimento, que os abusos eles eram conhecidos por toda a família, mesmo porque ele não era o único a abusar dela. O avô também abusava e um outro tio. Daí depois muita gente falando, essa menina devia ter, não contou em 4 anos porque gostava. Vai contar para quem? A família inteira está sabendo uma situação dessa. E fora toda a situação que você está ignorando de que existe muita ameaça envolvida num caso desse. É um caso desolador, assim. Mas eu fiquei realmente muito espantado de ver, assim, nesse momento, assim, as pessoas tão fervorosas em torno de algo que está previsto na legislação há tanto tempo. E, assim, na minha cabeça não tem problema nenhum a pessoa ser contrária ao aborto, a pessoa pode defender o que ela quiser, tá tudo certo. Mas aqui a discussão não era essa, né? A discussão aqui está previsto na lei, temos uma criança e vamos aplicar a lei, simples assim, sabe? Pelo menos, sei lá. Fiquei muito espantado. Concordo com você, Roberto. A gente tem passado por uma época difícil, né? Muito difícil. É muito triste isso. Bom, seguindo aqui. Opa. Falamos sobre, então, esses requisitos, falamos a tutela de urgência satisfativa autônoma e temos aqui como que essa tutela ela pode ser deferida. E aqui, jovenzinho, você vai prestar bastante atenção em mim. A gente está já nos finalmente, temos 5 minutos de aula. Primeira situação. O juiz, ao deferir uma tutela provisória, e quando eu falo juiz, é qualquer magistrado, tá? Lembra que a tutela provisória pode ser pleiteada, a tutela de urgência, provisória ou não, provisória de urgência ou não, ela pode ser pleiteada em 1º grau, 2º grau, Tribunal Superior. Então, o juiz, ministro, desembargador, ele pode conceder, deferir a tutela provisória liminarmente, mediante caução
ou com justificativa prévia. A gente vai entender essas três hipóteses. E diante disso, eu vos apresento uma nomenclatura que parece redundante, mas por incrível que pareça, não é. Que é liminar. Opa, o que eu fiz aqui? Apertei errado aqui. Tá. No chat. Liminar concedida ou deferida liminarmente. O que é uma liminar concedida ou deferida liminarmente? É quando o magistrado defere a tutela de urgência sem ouvir a outra parte. Aquilo que você deve estar, se você tem algum contato com a prática, deve estar cansado de ler, inaudita, altera a parte. O que é isso? Sem ouvir a outra parte. Qual que é a ideia de uma liminar deferida ou concedida liminarmente, sem ouvir a outra parte? Nós temos algumas situações em que a surpresa é um elemento necessário para a eficácia da medida. Exemplos mais bestas possíveis. Se vem um pedido para bloquear dinheiro em conta, você não vai avisar a pessoa que você vai bloquear o dinheiro da conta dela amanhã. Não tem cabimento você fazer um negócio desse. Então, em algumas medidas de urgência, para ela ter eficácia, a surpresa é necessária. Se eu vou buscar um carro, bloquear um carro, apreender um veículo, eu não vou avisar o cara que eu vou buscar o carro dele tal hora. Ele vai sumir. Eu me lembro, quando eu era estagiário no fórum, teve uma situação em que o juiz determinou que o oficial de justiça buscasse um veículo e removesse o veículo. Ok. E naquela época, haviam alguns oficiais de justiça ad hoc. Eu era um deles, inclusive. Era estagiário do juiz e me colocaram para sair entregando mandado. Nunca... Nossa, como eu detestava fazer isso, porque a gente é muito xingado nesse momento, sabe? E era uma época em que a comarca estava realmente precisando, então, tipo assim, vários estagiários foram nomeados ad hoc, a gente passava o final de semana em cima de uma moto no pracite, correndo de cachorro. E teve uma situação que um amigo meu, que hoje está advogando e tal, é um grande amigo, ele também era um dos nomeados, e aí ele foi na casa do devedor para buscar o carro. Mas assim, tudo moleque, sabe? Tudo bocozão. E aí o devedor falou para ele assim, nossa, tá bom então, pode deixar que eu vou levar o carro lá. E ele acreditou. E é claro que o carro sumiu, né? Mas isso deu uma confusão na época no fórum, porque assim, todo mundo olhava e falava assim, fulano, como que você me faz uma dessa? Mas é que eu conheço ele realmente é uma pessoa muito do bem, sabe? E realmente ele achou que a pessoa ia levar. Tipo, ele falou, tô indo levar. Daí ele, em vez de acompanhar a pessoa na moto, não é desse dia ele saiu de moto de carro, não, ele voltou pro fórum. E ficou lá esperando. E é óbvio que a pessoa nunca apareceu, coitado. E aí teve toda uma situação, né? Eu já fiz uma também. Logo quando eu entrei no fórum, fui colocado no juizado, e na época era processo físico. Então a pessoa apresentava a petição inicial com as promissórias originais, que virava processo físico, e a gente tirava a cópia para mandar para o réu, para o devedor, só as cópias das promissórias. E eu fazia as cartas e os mandados de citação. E eu mandei, graças a Deus foi por mandado, não foi por carta, eu mandei as promissórias originais. E deixei a cópia no processo. A hora que o oficial de justiça pegou a intimação e viu as promissórias originais, ele não entregou. Ainda bem. E trouxe de volta para o cartório. Tomei um fumo, normal. Mas você imagina se eu dou para o devedor a promissória, ele rasga tudo e pronto, acabou o processo. E eu estou lascado, vou ter que pagar aquilo lá. Faz parte dessa situação. Então, essa liminar concedida liminarmente é quando o juiz defere sem ouvir a outra parte. Vou ser derrubado a qualquer momento, temos menos de 1 minuto. Vamos encerrar por aqui hoje. Qualquer coisa, você entra em contato, me manda, tira dúvida, tá bom? Se cuidem, nos vemos amanhã. Até, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Falou, boa noite.